Podcast. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sou o Dedé, tá certo? E aqui do meu lado tá ele, Newton. Isso aí, estamos aqui começando mais um super bate-papo. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, deixar o joinha aí, compartilhar para estar fortalecendo aí mais essa empreitada nossa. E não esquecendo que o nosso super chat, o nosso super gostei tá ativado, tá certo? Pra você dar aquele apoio bacana aí pra gente. E temos aqui o apoio total de O Lúpulo, né? Cervejas artesanais e também CI Modas. É isso aí. O lúpulo, para quem gosta de uma cerveja artesanal, pode encontrar lá no Lago da Nova Carajás. E sem moda, moda feminina e praia. O QR Code tá na tela aí, né? É só a galera apontar o celularzinho aí, tudo de boa. E agora vamos, sem mais demoras, que aqui o negócio é jogo rápido. Vamos falar da nossa convidada, Sara Juste, psicóloga. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço. É só aqui a Sara, para quem não conhece a Sara, ela é psicanalista em formação, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela UFRJ, mestre em psicanálise pela URSAL, Universidade de Buenos Aires, psicóloga atuante no CAPS de Parauapebas. Esse CAPS, lá a gente faz o que no CAPS? O psicólogo. O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço público, né? Ligado à prefeitura. Ele é um dispositivo que foi criado já tem desde 2001. Aqui em Parauapebas ele inaugurou em 2006. E ele é para o atendimento, né, de pessoas que têm sofrimento psíquico grave e severo. Faz esse atendimento. É uma equipe multiprofissional, né? Tem psicólogo, tem o psiquiatra, tem o assistente social, né? Tem educador físico, tem terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe multiprofissional que realiza o atendimento. Muito bom, né? E a gente está mais aqui para debater como a tua área, é essa saúde mental e assistência psicossocial. Sim. Atenção psicossocial. Eu quero, antes da gente começar aqui, eu quero ler um dado aqui. Eu nem sou muito tá lendo esses negócios, mas eu achei interessante sobre os casos de depressão, né? Que tá, assim, a gente vê muita matéria que está sendo colocado como o mal do século aqui, o século XXI, a questão de depressão. E a gente viu que se agravou muito, não é uma coisa que tu precisava ir longe para ver, não. Muita matéria, muito falando de gente aí se suicidando, cometendo suicídio, né? Se afastando da família, se prendendo, a perca do trabalho, a pandemia, tudo, um agravante grande. E em 2000 uma pesquisa nacional de saúde, PNS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2019, apontou que 10,2% das pessoas com 18 ou mais anos receberam um diagnóstico de depressão. O índice foi maior do que o encontrado em 2013, na mesma pesquisa que foi de 7,6%, de acordo com a PNS. Os números de 2019 representam 16,3 milhões de pessoas com maior prevalecência na área urbana, que foi de 10 e 7,6 na área rural, isso em 2019. Aí agora a gente passando para a última pesquisa que saiu agora, o índice de casos de depressão, segundo o Levantamento Nacional de Saúde, da pesquisadora Vigitel, de 2021, um dos mais amplos inquéritos de saúde no país, em média 11,3%. Então a gente teve um aumento aí de quase 1% de 2019 para 2021, né? Foi o caso da pandemia que se agravou. Um dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico. Ah, esses foram os que procuraram e que receberam. Chegou a 11%, com maior frequência entre as mulheres, sendo 14%, e 7% os homens. Doutor, explica pra gente aí esse aumento no número aí desses casos aí das pessoas com depressão. O que é a depressão? Primeiro, né, pra gente saber o que é. O que é a depressão? A depressão, ela se caracteriza por uma série de sinais e sintomas, né? Entre eles a tristeza profunda, né? O desânimo, falta de energia para realizar aquelas atividades que normalmente nós
nós temos prazer em realizar. Então, a pessoa que está com depressão, ela vai perdendo o interesse e o prazer pelas coisas que antes ela gostava de fazer, né? E principalmente ela vai perdendo aquela alegria, né? De estar viva, né? De estar no mundo. Então, a principal característica é essa. A gente não pode confundir com a tristeza, né? É, Muita gente acha que, porque perdeu um ente querido, passou por um processo de separação conjugal, perdeu o emprego, tá com depressão. Às vezes pode ser, mas na maioria das vezes é um sentimento de tristeza, né? E que tende a ser superado, né? Não necessariamente a pessoa está com um quadro depressivo, e né? quando a gente tá nesse, não sabe se é tristeza, se é depressão, quem é que a gente deve procurar, Uhum. qual é o... Um profissional de saúde mental, né? Normalmente, né, na nossa cultura, né, é muito focado no psiquiatra e no psicólogo. Mas o profissional de saúde mental, ele é um profissional que ele pode ser de outras áreas de atuação, mas que tenha tido uma formação em saúde mental, né? E até fazer uma diferença aqui que eu costumo fazer. Psiquiatria, né, é uma área, uma área de atuação do médico, né? E que tem um histórico, né? A gente tem aí uma história da psiquiatria, né? No Brasil e no mundo. A saúde mental, ela é um outro campo, ele é muito mais amplo esse campo, né? Porque engloba a psiquiatria também, engloba a psicologia, engloba também a atenção psicossocial, que é justamente com a qual a gente tenta trabalhar hoje, né? Porque a gente acha que o ser humano ele tem que ser visto de maneira integral, né? Ele não pode ser visto só pelo lado biológico, só pelo lado psicológico, só por uma faceta. Ele tem que ser visto na sua integralidade. Então, a atenção psicossocial ela é justamente para tentar trazer essa visão, né, e esse entendimento para a saúde da pessoa, de que não é somente um lado que deve ser colocado em xeque ali, né, e deve ser tratado, mas sim todo o contexto de vida da pessoa. No caso, a depressão, ela tá, digamos que muito relacionada ao passado, porque a gente vê pela ansiedade, né? A ansiedade é aquele sentimento que a pessoa tem por algo que ainda não aconteceu, né? Aí, em relação à depressão, é algo ligado ao passado ou não? Geralmente é coisas mesmo do presente. É essa frase que a gente vê muito na internet, né? A ansiedade é o sofrimento pelo que ainda vai acontecer, né? E a Uhum. depressão é por aquilo que já passou. Normalmente, as duas coisas elas estão muito ligadas, né? Geralmente quem tem um quadro depressivo pode apresentar quadro ansioso, quem tem quadro ansioso pode uma vez ou outra apresentar um episódio depressivo. Então isso é muito plástico, né? Isso acaba se misturando um pouco. É difícil você ver um quadro puro, né? Na nossa realidade. Nos manuais, quando você vai estudar, você vê lá, né? A depressão é isso, né? A ansiedade é aquilo. Mas no dia a dia, quando você atende uma pessoa, a gente não vê um quadro totalmente puro daquele problema, daquele sofrimento, daquele transtorno. A gente vê várias nuances de várias coisas, né? Então, é muito comum o ansioso, ele vai ter momentos, né, na vida dele que ele vai ter episódios depressivos. E a pessoa que já tem um quadro depressivo, ela pode apresentar, em alguns momentos, alguns sinais e sintomas de ansiedade também. Então, é muito misturado, né? Mas sim, a ansiedade é realmente essa coisa de antecipar o que vai acontecer e traz esse sofrimento, né? Traz essa angústia de como é que eu vou lidar com aquilo que eu não conheço, é uma coisa nova, eu não sei como é que vai ser, aí a pessoa começa a ficar ansiosa. Então tem a ver com a questão do futuro mesmo, a ansiedade. Doutor, eu estava vendo, pelo que a senhora falou sobre os sintomas da depressão, eu estava vendo que ela é biológica, mas para mim, no meu entendimento, é tudo psicológico da cabeça. E por que se coloca nesses dois, faz parte dos dois, né? Psicológico e biológico, a depressão. Ou eu tô falando besteira? Não, a depressão, são vários fatores, né? Ela é multifatorial para você entender, né, como é que se desenvolve aí um quadro depressivo. É a gente saber que não tem só uma causa, não tem só a causa biológica, não tem só a causa psicológica, não tem só a causa social. É um conjunto de fatores, a gente chama multifatorial, né? Claro que para determinadas pessoas, né, um ou outro vai pesar mais.
né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição social favorável, né? Não tem muitas preocupações com relação ao financeiro, que é bem raro hoje em dia, né? Todo mundo tá meio argolado aí. Mas, digamos, uma pessoa que não tem, né? Que tem a garantia da sua alimentação e tudo. Mas ela de repente apresenta, né, alguns sintomas depressivos e tudo. Então, quando a gente vai atender essa pessoa, ou quando ela traz isso pra a gente vai tentar ver o que está pesando mais ali no aparecimento daquele sintoma. A mesma coisa uma pessoa que. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela tá super bem, assim, vida financeira, vida amorosa e tudo, porém ela tá com alguns sintomas de depressão bem nítidos, né? E aí a gente sabe que também existe a teoria biológica e psiquiátrica de que existe uma redução na recaptação da serotonina, né, no cérebro, que é um neurotransmissor cerebral. Então, esse dado, ele também pode estar interferindo e causando alguns sintomas nessa pessoa, mesmo ela tendo, né, a vida já Tá no- sem muitos Tranquila. problemas, né? Tranquila não existe, É, né? Mas mas digamos que, não, digamos que o que ela vivencia não justificaria ela estar com um quadro depressivo, né? E aí a gente tem que pensar, né? O que está acontecendo, se não tem aí algum problema mais. Pode ser também uma questão da anemia, anemia profunda, ela pode causar um quadro depressivo temporário, né? A redução da vitamina D, da vitamina C em níveis muito baixos. Mas tudo isso tem que ser bem avaliado, né? Tem que se fazer aquela investigação para tentar definir. quando chega um profissional, aí vai passar aquela bateria de exames para ver se é caso biológico de início, né? E depois o trabalho da mente. Uhum, E a gente está meio que passando da pandemia, né? No caso, veio a vacina, então o pessoal tomando aí uma dose, duas doses, então já deu mais essa estabilizada. As normas de sanitárias já foram mais afrouxadas, né? O pessoal já voltou para a escola. Mas e o que ficou nesse período desse pessoal que a gente viu que muita gente mais não quis voltar para a escola, é, pais, mães, crianças, adolescentes que foram pegas nessa pandemia e que ficaram. Porque a gente teve assim esse alto volume nessa pandemia? Era só porque a gente não conhecia o vírus? uhum. Ou como que a senhora vê esse. Eu tô falando senhora. Como Você ou você. Sara? Você ou Sara? É. Para ficar mais informal. Uhum, Esse turbilhão aí para jogar a gente nessa questão de depressão. uhum. Na verdade, a projeção que se tinha de um aumento, né, nos casos de transtorno mental por conta da pandemia era bem maior do que realmente houve, né? Tem alguns dados aí da Fiocruz que mostram que eles projetaram que seria bem pior. E, na verdade, teve uma piora, sim, teve um aumento de depressão e de ansiedade, porém, um pouco abaixo do que foi projetado, né? E aí a gente fica pensando, né, que fatores que podem ter interferido, né, nesse aumento, né? Então, um dos fatores é que a gente sabe que o brasileiro ele é muito caloroso, né? E, né, isso de estar junto, né? De compartilhar as coisas. Isso foi muito reduzido na pandemia. As pessoas ficaram mais isoladas, né? E isso teve uma repercussão, né? Teve um, no nosso psiquismo, né? E o medo também de pegar, né, o vírus, de morrer. Então, ficou muito próximo a questão da morte, né? E como a gente tem, na nossa cultura, a gente tem uma dificuldade de lidar com a morte, né? Diferente de outras culturas, né, que lidam com a morte de outra forma. Então, isso fez com que as pessoas elas ficassem com muito medo, né? E começassem a apresentar o quadro ansioso, que envolve medo, envolve justamente a preocupação com o futuro, né? Será que eu vou morrer? Será que meu ente querido vai morrer, né? Será que meu filho, meu pai? Então, teve essa preocupação, às vezes nem era tanto com a gente mesmo, mas com as pessoas que a gente gostava, né? De pensar em perder, né? Essas pessoas e como é que ia ser. E um número muito grande de pessoas que perderam, né, parentes, muitas crianças ficaram órfãs. Isso vai ter um impacto muito grande.
A Fiocruz fala que o impacto da pandemia, a gente ainda vai lidar com isso até 10 anos, né? Após ela ter sido cessada, né? A transmissão dela ter sido cessada, né? De forma como estava, né? Letal, que ela vai continuar essa transmissão, né? Mas não letal. Mas a gente vai ter os impactos por mais de 10 anos aí, né? De É o que a as gente vê crianças que também. perderam os pais, ficaram órfãos. O caso da guerra que nem tá acontecendo aqui, né? Mas que Hum, ainda a gente ainda vai receber a a conta conta depois. dessa. Então é a mesma coisa que com a pandemia, né? A gente Uhum. ainda vai pagar ela aí mais pra frente e parcelar nos boletins aí 10 anos. A gente ficou apavorado, né? Aí só que agora que a gente vai realmente saber como é que vai ser essa repercussão, né? Depois que passa que a gente vai ver quais vão ser mesmo as consequências, né? A longo prazo da pandemia. E você lá, vamos pegar aqui um exemplo aqui lá do CAPS. O CAPS ele tem mais, assim, atende mais adolescente. Como foi a demanda nesse pós-pandemia lá de pessoas com esse sintoma? Foram mais jovens ou mais adultos? Foram mais adultos, né? A gente tem atendido também alguns jovens, adolescentes, mas depois da pandemia foram mais as pessoas adultas que procuraram, né? Com quadros de ansiedade e depressão. Esses foram os principais. Pessoas que também chegaram a ter surto psicótico, né? Ficaram tão aterrorizados com a possibilidade da morte, né? Da pena, que desenvolveram alguns surtos psicóticos também, mais temporários, né? Que não se alongaram muito. E nesses surtos psicóticos, o que que acontece quando a pessoa desenvolve isso nela? A pessoa rompe com a realidade, né? E cria uma outra realidade que não existe, né? Teve, por exemplo, pessoas que botaram na cabeça que estavam com o vírus, estavam com as variantes. Aí Meu chegaram, Deus. chegavam lá e aí falavam, tô com a variante, tô com a variante. E aí, claro que não era, né? Mas assim, de tanto ver na televisão, porque a gente teve isso também, né? Da mídia colocar muito, colocar notícia é muito maçante ali. Então, teve pessoas que qualquer coisinha, qualquer sintoma de gripe, já chegava lá e dizia que estava com a variante, imunidade interna, e que não sei o quê, e não era nada, né? Não era nem sequer o Covid, era só mesmo o sintoma. A questão da Covid é relacionada à falta de ar, né? Que é um sintoma muito parecido com o ansioso. O ansioso, ele fica com a falta de ar, com a palpitação. Nossa, o que aparecia de gente. Só que eles diziam que era ansiedade, mas eles diziam que estava com a Covid. Ó, no meu Tô morrendo, meio, tô morrendo. no meu meio, assim, em casa a gente tentou, assim, se proteger ao máximo, né? Bem no início mesmo, como a gente não sabia de nada, sempre que saía na rua tinha que sair, quando voltava, a gente lá do portão tinha um banheiro lá fora, a gente já deixava a roupa lá, tomava Uhum, banho, trocava de roupa, a gente fazia tudo isso. Álcool, bastante álcool, se higienizava, né? Tentava não sair, saía só pro essencial. Mas aí já depois de um ano, aí já ficou já entendendo mais ou menos o que que era a pandemia, né? uhum. E era muito engraçado quando a pessoa fala assim, cara, eu tô com uma falta de ar aqui, meu Deus, isso gera tanta piada, tanto riso. Agora a gente ri, né? No Aham. momento era de desgraça total, né? Mas agora eu digo, meu Deus do céu. E a falta de ar foi uma das coisas que levou praticamente ao óbito, né? Quando a pessoa sentia que é para aquele pro balão, que a gente já viu, a galera já falava, isso aí, Uhum, só Deus agora, que não vai pro balão, é raro voltar. uhum. Aí teve até uma pessoa próxima da gente aqui que tava boazinha, né? Aí quando começou a assistir o jornal, viu que um monte de notícia, ela começou a ficar sem Senti ar, tudinho. ficar tonta, entendeu? Foi, não, é só ansiedade. Porque Ansiedade é um realmente. fator. É porque, digamos, os pensamentos a gente não consegue controlar eles, né? Eles entram e Uhum, saem o tempo todo, né? Algo que a gente não tem controle. Aí isso acaba afetando realmente as pessoas mesmo com isso, né? uhum. Sim, sim. O pensamento, ele é algo forte mesmo. E os nossos jovens, como é que estão nessa era? Eu tenho lido bastante, que tem atingido bastante eles devido esse boom das redes sociais, que a gente ficou preso nele durante a pandemia. Durante a pandemia, o que a gente tinha para fazer era ficar, procurar uma Uhum, maneira de ocupar a mente, né? Então ia para as redes sociais, ia para os streams, e ocupava a mente com isso aí.
E esse pós-pandemia, agora que eles saíram, que já deu uma diminuída, mas muita gente ainda ficou presa nessa questão das redes sociais. De estar se mostrando ainda, de mostrar uma coisa que não é. E quando tem aquele feedback negativo, a pessoa já fica depressiva, já se retrai. Como é que a É. gente tem que tratar isso aí? Como é que você vê a nossa sociedade se encaminhando para isso na questão dos jovens? Uhum. O ambiente das redes sociais é um ambiente muito tóxico, né? Porque as pessoas fazem comentários, né, nas postagens das outras, sem pensar muito na consequência que pode ter, né? Que pode afetar, né? Sempre comentários críticos. Às vezes a pessoa coloca uma foto, aí sempre tem um espírito de porco que vai lá e comenta uma coisa que vai machucar, né? Que vai agredir. Então é um ambiente tóxico, né? Ninguém respeita. Aí tem a questão da pessoa estar escondida ali, né? Então é diferente, talvez pessoalmente você não faria um comentário desse com a pessoa, né? Mas Sim. parece que quando tá ali no computador, no celular, eu vou já colocar isso daqui, não sei o quê, né? Mas se tivesse na frente, talvez não colocasse. Então é um ambiente que propicia esse tipo de abuso, de violência, né? E faz com que as pessoas elas se deixem afetar muito por esses comentários, né? Os jovens principalmente, né? Porque são pessoas muito vulneráveis, né? Ainda não têm segurança suficiente para lidar com essas críticas, né? Acho que nem a gente, né? Que é adulto não tem tanta segurança. Tem umas que pega, né? Tem umas que pega. Imagina uma pessoa que está em processo de formação de personalidade, né? Que ainda está se transformando em adulto, não é nem criança, não é adulto, não sabe, eles não sabem que bicho que eles são, né? Eles são Já meio tá. assim, Dá aquela dúvida na mente. tu olha assim para um adolescente de 11 anos assim, tu não sabe que bicho que é aquilo, tu não entende direito o que que é. E aí eles estão nesse processo, aí esse ambiente é muito tóxico, né? E na pandemia piorou porque era o único lugar que eles ainda podiam estar, porque eles não podiam sair, não podiam ir para a escola, Interagindo, né? não podiam sair, não podiam. Teve adolescente que nem do quarto saiu mais, né? Porque não queria ter contato com a própria família, porque os pais trabalhavam fora, né? E aí eles não queriam ter esse contato nem com os pais. Eu acho que agravou mais, o que agravou mais nessa pandemia, eu acho que foi com esse público jovem mesmo, que já era isolado, já ficava muito na internet, já ficava muito no celular, eu acho que piorou 100%. E eu não sei se a gente consegue reverter isso, né? Daqui para frente, reduzir esse tempo que a gente chama de tempo de tela, que é o tempo que você fica na internet, no celular, o que a gente recomenda para os pais é que sempre tenha o controle disso, né? Do tempo de tela dos filhos, porque geralmente eles não têm esse controle. E aí o jovem fica à mercê de tudo quanto é influência e estímulo, tudo que aparece na internet. E os pais não conseguem ter subsídios para conversar sobre aquilo que eles veem na internet, né? Outro dia atendi um jovem também, aí ele falando que ele gostava de anime, né? E aí o pai dele estava do lado. Aí o pai dele falou assim, não, doutora, esses desenhos aí de anime, outro dia eu tava passando na sala e só escutei o personagem falar assim, agora finalmente eu vou conseguir matar quem eu quero, né? E aí, mas você conversou com teu filho sobre isso? Não, eu só ouvi, saí logo de perto. Eu Ué, digo sim, então, né? Então você vai deixar o anime e educar seu filho, né? E você não vai chamar ele para conversar sobre aquela cena, né? Perguntar. Eu falei, assiste com ele o anime para você entender como é que é. E tem animes que não são violentos, né? Alguns são bastante violentos, mas tem uns que não são. Estimular ele a ver outros tipos de anime. Mas eles costumam generalizar. Todo anime é ruim. se um que ele viu falou isso aí, então todos Aí é vão um estar. filme demoníaco que não Tem que ver a questão presta, que não também, sei o quê. também da faixa etária também, né? Porque às vezes digamos, a criança ou adolescente está assistindo aquele conteúdo que geralmente não é nem para a Que não é idade dele, né? adequado. Aí é Uhum, para uma idade um pouco mais elevada, aí ele assiste vai ter que esse palavrão mesmo, vai ser normal, porque tem a idade lá, né? Aí uhum. o pai tem que ter o controle sobre isso. O que acontece? Deixar a Sim, sim. continha do Netflix logada na TV, o filho vai lá e tu, pronto. Aí tem acesso a todo o Uhum, conteúdo, sem nenhuma restrição. isso. Isso aí é muito prejudicial. Bastante. E a caça por like, por views, Uhum, dessa molecada nova, quando eles não alcançam aí os quadros que a gente vê aí.
Uhum. Deles se saindo, se excluem, quando se expõem demais e não alcançam aquele objetivo, se excluem. A gente vê também, eu vi uma matéria, já é a segunda vez que eu vejo, essa era uma moça que manipulava, né, pela internet, postava fotos lá muito bonitas e tal, e começava a criar uma interação com alguns adolescentes. Sempre ela pegava adolescentes, ela nunca tentava alguém mais velho, tipo, mais de 22 anos, por aí ela sempre tentava pegar 16, 17 anos, aconteceu lá nos Estados Unidos. Até que ela parou, porque ela levava essas pessoas ao suicídio. Ela manipulava de uma forma Uhum. tão grande esses jovens, né? Que tem essa fragilidade, né? Porque é esse momento que a gente está. Eu já passei faz pouco tempo, mas eu ainda lembro. A gente está querendo se colocar no mundo como aquela pessoa que consegue tudo, que pode tudo, querer se impor, né? A gente quer se impor. Se Então a gente. afirmar. Isso, se firmar. E vem essas pessoas que a gente não tem conhecimento, a gente acha que a gente é tudo, que a gente pode tudo, que a gente é forte, que a gente conhece tudo. Aí vem uma jovem, digamos assim, manipuladora e vai levando, 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 e isso leva a gente a ver que a gente não é. Porque a gente, quando é jovem, a gente anda por esse caminho e acaba sendo vítima dessas pessoas manipuladoras. É porque, assim, as gerações, né, pais e filhos, elas têm um abismo entre elas, né? Então, esses conflitos de gerações, conflitos geracionais, se não houver muito diálogo, né? Se não houver uma flexibilidade dos pais de estar conversando sobre todos esses assuntos, que não tem como escapar de internet, não tem como escapar de jogo, não tem como escapar da realidade da vida, né? Então, assim, os pais, é uma tarefa árdua para eles se atualizarem, né? Procurar saber, né, o que que esses jovens estão olhando, fazendo, o que que eles estão lendo, oferecer também outras coisas, né, oferecer os livros. O problema é que acaba sendo um reflexo, porque os pais também não leem, né, eles também ficam muito na internet, né, os pais ficam muito no celular. Então acaba que o filho vai Pegando o hábito, né? fazendo igual ele vê os pais fazendo, né? E aí, como não tem esse diálogo, né? O jovem, ele vai acessar jogos e vai acessar a rede social mais para a idade dele, né? E os pais já vão ter outro tipo de acesso. Aí fica esse abismo e não tem esse diálogo, né? Então, o que seria interessante seria os pais tentarem se aproximar dessa realidade dos adolescentes, né? Dos jovens, sentar, falar. Agora, muitos têm dificuldade, não conseguem falar de certos assuntos com os filhos, né? Eu acho que toda geração tem dificuldade de falar com o pai. Tem. Eu acho que é difícil demais ter assim um pai e um filho assim que senta e conversa sobre tudo. Uhum. É difícil mesmo. Não é fácil, né, ter esse tipo de diálogo, porque você vai ter que ceder em alguns pontos, né? Você vai ter que, nesse diálogo, vai ter que ceder, né, para chegar num acordo. E aí, às vezes, os pais não querem ceder, Não, e entra né? também eu acho que a questão da vergonha de falar sobre O tudo. despreparo, né? Às vezes não tem preparo para falar sobre aquele assunto, sobre. Não sabe como falar sobre rede social, não sabe como falar sobre sexualidade. Porque eles também não têm, né, a sexualidade bem trabalhada, né? Então, tudo isso dificulta. Mas mesmo que eles não tenham o preparo e tudo, só a disponibilidade deles estarem ali com os filhos, né, para falar, mesmo que eles não tenham não dominem, né, o assunto, não dominem aquele tema, já faz com que os adolescentes eles sintam que ali eles podem ter um lugar, de abertura, né? Agora, quando eles são muito ausentes, né? Quando eles não ligam para o filho, né? Ou só criticam, ou só brigam, aí realmente o jovem ele vai procurar apoio para o outro lado. Ele não vai saber que ali ele tem abertura para falar as coisas que ele precisa falar, né? Eu tava lembrando agora que eu assistia muito em série aquelas terapia de casal, né? E agora eu tenho já alguns casos na família, né, que estão indo, sentiram a necessidade de estarem conversando agora com um profissional, porque, tipo assim, esse papo de amiga para amiga não estava resolvendo, não estava ajudando, e resolveu procurar o profissional e Uhum. ver o resultado, né? Começou a falar, não, é legal, é bom, eu comecei a entender, de se abrir com um completo estranho, mas por quê? Porque tem o título,
sabe que a pessoa é capacitada para estar entendendo. Não vou nem falar que os nomes aqui, que são muito próximos, vão falar que são doidos, né? Vão dizer assim, meu irmão tá dizendo que eu sou doido. Meu irmão, ó, Já entregou, já. Já falou. já entreguei, mas tem 6. Vão dizer Sei. que eu tô doido. 6 irmãos. E essa busca, aí eu fico pensando assim, não seria a hora desse jovem e essa família começar a procurar e ser mais, como poderia falar? Ser mais divulgado essa questão da família procurar o profissional para estar ajudando essa famosa terapia, que eu não sei Uhum. como é que funciona, mas é aí que resolve, né? Parte desse diálogo para encaminhar o jovem com o pai, para eles terem esse relacionamento, pode ser feito por intermédio, então, do. Pode ser intermediado por um profissional, sim. E, Essa é para melhorar esse diálogo, né? Essa comunicação e esse diálogo na família. isso, mas eu tenho para mim que isso aí. Vamos pegar aqui um exemplo aqui mais esdrúxulo que tem. A pessoa pode ficar com medo, não, eu não vou lá com meu filho porque vão dizer que eu sou doido. Uhum, Porque é um psicólogo, né? O cara já liga isso aí, uhum, psicólogo, a doença da cabeça, doido. E eu acho que falta quebrar ainda um pouco esse paradigma. Ou eu tô errado, uhum. você que é a Não, ainda tem profissional, muita gente que acha isso, né? Ainda tem muita gente que acha que procurar o psicólogo só se eu tiver doido, é atestado de doido. Ainda tem muito isso, sim. Aí, tá vendo? Dedé? Pode procurar. Eu vou procurar já. Eu enrolei, mas tive que Passou pra falar. mim a bola. Eu tive que falar. Pode procurar, ninguém vai estar te achando de doido, não. Pode rolar uma piadinha com os amigos, mas Tipo assim, a questão que falta mesmo é a divulgação desse tipo de trabalho, né? Porque às vezes as pessoas até querem procurar ajuda, mas às vezes não sei se é a falta de informação ou se é a falta de oportunidade, né? Mas eu creio que se tiver uma divulgação melhor e maior desse tipo de serviço, eu creio que isso vai conseguir sanar não 100%, mas um pouco, né, da dificuldade que as pessoas passam. Porque essa questão da depressão, da ansiedade é algo que acaba com a pessoa. Uhum. eu vejo que é uma crescente essa questão da psicologia. Eu já vejo muita gente migrando para esse nicho de estudo que não era uma coisa assim tão grande. E eu queria te perguntar como é que tu vê os coaches. Ixi, meu Deus do céu. Quem que entrou nessa seara? Assim, a gente nunca pode generalizar nada, Sim, né? Existe os coaches sérios, né? E existem os charlatões, né? como em todo o Então, como em ambiente. toda profissão, como em todo ambiente. Então, assim, se popularizou muito, se banalizou muito, né? Esse coach que dá aquelas fórmulas muito. Mágica, né? Fórmula, né? Forma Assim, de mágica. resolver tudo muito rápido. Então, e fora do contexto, né? Porque aí eles não vão avaliar aquele contexto da pessoa, quando eles vêm com aquelas soluções, né, muito fáceis, né? Então, se não avalia o contexto da pessoa, se ela vai conseguir cumprir aquelas metas, né? Então, vai ser o fracasso dela se ela não conseguir. Aí não avalia o contexto, por que que não conseguiu atingir, né, aquele objetivo. Agora sim, eu tenho duas amigas que já fizeram, né, atendimento coach, e foi muito benéfico, porque uma tinha muita dificuldade de ter controle financeiro, da vida financeira. Então, ela foi com esse objetivo, né? Ela foi com o objetivo dela trabalhar essas dificuldades. Ela não conseguia, administrar, a vida financeira dela estava um caos. E aí, ela fez 15 sessões. E aí, assim, até hoje ela consegue, né? Ela terminou as sessões e ela continuou fazendo todas aquelas orientações, né? E foi trabalhada as dificuldades que ela tinha, né? Não é trabalhado de forma profunda, né? É algo superficial, porque é muito focado. É aquilo ali, você vai para resolver aquilo ali, né? Tem aquele foco. Não vai trabalhar outras coisas, não. Meu problema é me organizar financeiramente que eu não consigo. Eu posso até trazer coisas de por que que eu não consigo e tentar resolver. Mas não aprofunda muito, né? Não vai para além dessas questões mais objetivas, não. E aí, claro, né, que nessa onda toda que teve, aí apareceram essas pessoas
né, que fazem os cursos e acabam se auto-intitulando coaches e oferecem e prometem coisas que não vão cumprir, né? A questão é desses caras se colocarem como especialistas nessas áreas aí, que a gente vê que é algumas áreas, essa aí eu até concordo. Sim. Tem algumas áreas que é bem específica, é de tipo de deficiência minha mesmo, de como a do dinheiro, ou Uhum. como Falar em público, essas coisas isso, assim. esse medo da oratória. Então eu Uhum. acho que não é algo tão assim que precisa de um médico para me treinar sobre oratória. Eu tenho um medo de falar. Quando eu tô na frente do público aqui, eu gaguejo e eu Depende, queria. né? Depende o nível de dificuldade, né, que você tem com aquilo, né? Isso eu tô dando alguns exemplos em que eu acho que Sim. também não seria um médico, um cara bom, um coach, um cara que Uma pessoa com a formação para isso, né? isso, Que possa. formado, ele consegue melhorar essa minha deficiência. Mas agora, do jeito que o pessoal se coloca aí como especialista de tudo, né? Coloca e te traz uma fórmula mágica, coloca, tu tá pra baixo, Bem essa palavra mesmo, especialista de tudo. Porque se é você é especialista de tudo. especialista, você tem que ser especialista em poucas coisas, né? Não dá pra Se o ser de cara é tudo. especialista, mas vai ser especialista em tudo. Aí pega um cara que o cara não sabe como é que tá, só que o cara tá fudido, a cabeça não consegue focar em nada, o financeiro tá ruim, o emocional dele tá ruim, mas o cara vai lá e promete uma forma, não, vem pra cá que tu vai sair disso aí, tu vai Uhum, sair dessa merda que tu tá aqui, tu vai virar um super-homem, né? Ele uhum. não tá tomando o lugar de um médico, de um profissional que tem que trabalhar melhor essa questão aí. Sim, sim. É aquela velha coisa, né? Não confie em soluções fáceis para problemas muito complexos. Se for muito fácil, desconfia. Procura outro profissional, vá atrás. Porque se for uma coisa muito fácil, é Mas a porque gente também não não tá acostumado, a gente tá acostumado, não, a gente não quer uma fórmula mágica pra gente se livrar dessa quer. carga todinha que a Quer, gente todo mundo carrega. quer. Mas ela não existe. Mas é aí que entra o Simplesmente não esperto. existe. É porque essa fórmula mágica é igual quando você. Isso é atrativo Digamos demais. hoje, né? Você vai no supermercado, aí você vê aquela massa de fazer bolo, né? Aí você vê um bolo perfeito. Vou pegar esse daqui e vou fazer esse bolo igualzinho em Uhum, casa. Mas não consegue, não é tão fácil assim não, entendeu? Aí as pessoas, digamos, esse pessoal hoje, eles vão, não, você vai conseguir fazer isso. Mas tem que ter um treinamento antes, entendeu? Tem todo um processo antes. A pessoa quer fazer da noite pro dia. Aí é a parte que a pessoa fica. De não conseguir fazer, acaba ficando triste, né? Com depressão, essas coisas aí. É uhum. aí que muitos ficam pelo caminho, né? E acaba o que era pra melhorar, pra ajudar, pra Faz tirar a piorar. pessoa daquele poço. Mas aí a gente tinha que ter um simancol, o que que é, como que a gente vai identificar essa galera que tá, esses charlatões. Ninguém tá com esse negócio escrito na cabeça. Não, não Porque tá. não tem órgão fiscalizador, né? Os coaches, assim, Uhum. não tem como fiscalizar a formação e nem a atuação deles. É. Agora, isso que vocês estão falando, dá para fazer uma ponte com o TikTok, né? Essa coisa da gente querer algo muito Sim. rápido, uma satisfação imediata, né? Acho que é uma cultura hoje, Uhum. né? Não, não, Ele não tem ele não problema. quis vir pra cá porque ele tá de mesmo. Pois é, tá de bermuda que é super de boa, nem dá de pegar as pernas. Doutor também, né? Uhum. É psicólogo. Psicólogo também tá se formando aí pra passar a tarja preta pra galera. Né? Os psiquiatras. A nova leva. Uhum. Só sei que essa questão da pessoa do emergencialismo, né? Que é tudo muito rápido, acaba mesmo atrapalhando mais do que ajuda. Cara, não, porque eu fico vendo. Cara, é impossível. Não é impossível porque muita gente cai, mas tá na cara que o cara, tipo, aí, tu tá ruim financeiramente, tu já não tem dinheiro, beleza. Tu já não tem isso, tu não consegue focar. E tu vai trazer. Eu vou te vender um curso aqui por R$ 3.000 e tu vai ficar bom. Como que eu vou ficar bom? Eu nem tenho esse dinheiro. Primeiro que eu nem tenho esses três Então, mil reais pra comprar esse teu curso O aí. coach também não tem. O cara se diz especialista, mas tu se especializou aonde, né? Tu leu pelo menos uma meia dúzia de livros aí pra tu se colocar como especialista? Porque uhum. querendo ou não, o nosso conhecimento vem dos livros ainda, né? Uhum. Apesar da internet tá abolindo eles, eu gosto do físico. Mas aí o cara se diz especialista, tu não conhece, nunca viu esse cara, ele faz um anúncio patrocinado, você coloca como especialista e tu vai lá e compra a ideia desse cara. Uhum. É o nosso interior que tá ruim,
que a gente tá procurando essa fuga, aí se abraça no primeiro que aparece? Se apega com a primeira coisa, né? Primeira promessa que faz, a pessoa já se ilude, né? Já tá tão desesperada querendo solucionar aquilo, que já acredita na primeira proposta que aparece, né? E esse aí não é um início de depressão ou de Ansiedade. ansiedade, esses quadros que vai sair gravando, por aí a gente já não identifica na gente. Não, porque assim, senão a gente tende, quando a gente fala isso, a gente tende a patologizar tudo, né? Tudo vira um início de uma doença, um início de, né? A gente vê muito isso, né, Wagner, na nossa atuação, né? Essa patologização do nosso cotidiano. Então, coisas que antes, né, eram vistas como sofrimentos comuns, né? Porque uma coisa é o sofrimento, outra coisa é a doença, né? O sofrimento comum, ele tá aí para todo mundo sofre, todo mundo passa perrengue, né? Todo mundo se enrola com relacionamento, todo mundo Sim. se enrola com trabalho, né? Mas isso não significa que a pessoa tem uma doença ou um transtorno. Isso na nossa visão. Só que hoje a tendência das pessoas, né, é ver dessa forma, né? A pessoa teve um ataque de raiva, vixe, aquele ali deve ser bipolar. Vixe, aquele ali não sei o quê, né? A gente já vai patologizando mesmo, colocando rótulo, colocando, né? Sendo que isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que, para a gente dizer que uma pessoa é isso ou aquilo, a gente primeiro tem que atender ela durante um tempo, tem que avaliar para a gente saber se ela tem ou não tem, né? Então, hoje a tendência é essa, é de colocar esses rótulos nas pessoas, né? Tipo criança que é muito agitada. Nossa, esse menino, eu acho que ele é hiperativo, né? Ah, porque não sei o que, ele é autista, né? A pessoa nem sabe o que que é o autismo, não sabe o que que é a hiperatividade. E aí, só de olhar uma criança um pouco diferente, ela já tenta classificar de forma a ele ter uma patologia, né? Mas isso é da nossa época mesmo, da nossa cultura, dos nossos tempos atuais. Mas talvez seja porque a gente está tendo uma grande enxurrada também de conhecimento, de acesso a conhecimento que a gente não tinha, e a Uhum. gente quer se colocar como doutor e dar uma resposta. A gente quer mostrar para a sociedade que a gente sabe, Isso, é. Isso né? A mesmo. gente é o bom, a gente não quer ser mais um normal. Se alguém perguntar alguma coisa, eu tenho que dizer, dar minha opinião ali, mesmo que eu não. Por isso que às vezes quando eu falo Sim, alguma coisa, pergunto logo, eu tô falando muita besteira aqui, porque também não tenho esse conhecimento, né? sim. Mas do meu filho, do Lucas, foi engraçado, o Lucas ele é muito agitado. Aí a mãe dele falou assim: rapaz, esse menino tem alguma coisa. Eu falei: esse menino é normal. Esse menino só quer correr. Menino corre mesmo, se bate, se taca, se machuca, é normal. Não, não é possível, não, é que esse menino é muito agitado, muito agitado, muito agitado. E acabou e fez alguns exames, né, pra ver mesmo se era. E graças a Deus deu normal, mesmo, era só um. Só danadice. Somos uma Só criança. infância. Só mais uma criança normal. Somos uma criança sapeca nesse mundo. Mas a gente tem muito disso, de querer dar uma resposta pra tudo, querer saber de tudo agora, né? É assim, hoje o acesso que a gente tem à informação, né, ajuda nesse ponto, né? A gente tá mais antenado assim para identificar, né, algumas coisas e procurar logo uma ajuda, né? Não tem nada demais nisso, né? A gente tem uma dúvida, a gente vai, mas é importante a gente procurar as pessoas, os profissionais que tenham uma visão e que sejam éticos, né? Porque se for um profissional que queira sugar teu dinheiro, ele pode dizer que, né, E tem muitos também, que, né? que tem tal e tal problema e aí a gente tem também a questão da Big Pharma, né, que é a indústria farmacêutica poderosa que quer vender os remédios, né? Então tem até assim, hoje muita pesquisa falando que o número de pessoas com depressão aumentou, não sei o quê, mas quando a gente vai ver, é a própria indústria farmacêutica, né, que financia essas pesquisas para poder vender mais Nós temos antidepressivo, né? uma amiga aqui falando das indústrias farmacêuticas. Não, mas eu também acredito muito nisso, porque muita patologia que não existia passou a existir e medicada, né? Não, tu vai tratar com medicamento. É Uhum. só medicamento, medicamento, medicamento. E a gente sabe,
É assim, quem tem assim um pouquinho mais de visão, que for olhar o mundo no contexto geral, a gente vê que esses caras estão lá por cima lá e eles não querem curar ninguém, né? É Uhum. como foi o caso da AIDS, do coquetel, né? Que ficou aí por anos e anos e anos, vai ser aquilo ali. Aí se a pessoa pensar o que é melhor para uma empresa, eu vou te curar com uma vacina aqui, a AIDS que seja, ou eu vou te medicar durante a tua vida toda, Uhum. né? Então, É mais vantajoso o medicamento, né? às vezes a gente tem que só que pensar um pouco, eu não sei se é fora da caixinha de vez em quando, né, para entender também um pouco como funciona essa nossa engrenagem desse mundo de nos manter refém mesmo, Uhum. né? É a Traba- postura crítica que a gente tem que ter, né? Em tudo, né? A gente não se deixar levar por umas coisas, por esse mediatismo que eu estava falando, pelas soluções fáceis, a gente sempre procurar. Assim, procurando os profissionais éticos, a gente sabe que, por exemplo, um psiquiatra que tem ética, se ele vê que aquela criança não precisa de medicação, ele não vai passar medicação, né? Uma pessoa que tem ética, mas outro que não tenha, ele vai passar ali uma Ritalina, vai passar, né, uma risperidona, uma coisa basiquinha, Ritalina, só eu para sei que é quase um derruba-boi, né? É essa que acalma bem? ela, não, a Ritalina ela é mais para estimular a concentração, Ah, pra né? focar, né? Para dar Isso, foco. verdade. Tem gente que esses concurseiros às vezes tomam isso aí, né? Uhum, sim, sim. Também tá Tá bastante passando agora para o difundido, mais né? forte que é o Vivance, né? É, Concentração. Foca mesmo, né? é. É incrível isso aí, ó. Tirar o lado e deixar só o objetivo. O que os coaches fazem muito bem, né? Isso mostra muito como é que é a nossa cultura, né? E como que é esse capitalismo. Então, você tem que ser produtivo, né? Não é permitido você ter seus momentos de estar pouco produtivo, pouco concentrado. Quer dizer, você tem uma rotina de trabalho exaustiva, né? Então, quando você é jovem, né? Tipo 25, 30 anos, e antes também, você consegue manter esse ritmo sem perder a concentração. Mas com o tempo, né? É natural, né? A gente ir perdendo isso, né? Essas capacidades. E aí as pessoas ficam procurando, né, voltar a ter coisas que normalmente elas vão perder mesmo com o tempo, né? A concentração, né, a produtividade. E aí, como a nossa sociedade ela preza muito por isso, né? Então a gente não se permite ter esses momentos que a gente não está produtivo, que a gente está cansado, que a gente está desanimado. E aí vai um antidepressivo, vai uma Ritalina para dar foco, né? Vai o Vivance, né, E, para dar ânimo e e por aí esse vai. coquetel que Aí tu vai fica se doidinho, o dia formando, todinho, fazendo um monte de coisa, aí chega de noite tu não dorme, aí faz o quê? Toma o Zopidem, aí toma o dorme. Rivotril, aí vai, é só, né? Então, Fazendo uma bola de neve, né? tem que ter muito critério mesmo hoje para você não cair nessa tentação, porque se você for ver, todo mundo usa. A minha filha, ela falava, uma vez ela me ligou, ela tava fazendo faculdade fora, ela me ligou e falou assim, ah, mãe, eu queria lhe perguntar uma coisa, o que foi? Todos os meus amigos tomam medicamento. Será que eu não preciso tomar também, não? Ó, o ambiente já. Todos os amigos dela tomavam medicamento. Ou era um antidepressivo, ou era remédio pra dormir, ou era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos os amigos dela. Aí eu até tomei um susto quando ela falou isso. Eu falei, Alice, é. Aí eu falei, é. Aí eu fui conversando com ela, né, dessas questões. Então, assim, é muito difundido o medicamento. Esses jovens, os jovens, aí eu já tô falando dos jovens de classe média que já tem mais acesso, eles compram na internet sem receita. E tem agora Então, esse mercado negro mais fácil, tem o né? câmbio negro aí da medicação. Eles compram a roda aí, entendeu? E isso ao longo prazo neles, como é que vai ficar? Ah, vai ter consequências muito sérias, né, futuramente. A dependência já Dependência, cedo, né? dependência do medicamento, né? Aí já, Principalmente a dependência, aí já entra principal. aquela parte psíquica, né? Com os efeitos do medicamento, com o passar dos anos, né? Vai ficando, digamos, vai criando Uhum, uma certa dependência. é. Eu vou pegar um exemplo aqui bem simples meu nessa questão do medicamento. A minha esposa, ela é professora, teve enxaqueca, graças a Deus, diminuiu bastante, raramente agora ela tem enxaqueca. Mas ela toma muito remédio para dor de cabeça. Uhum, Toma muito. analgésico, né? Tem muita Isso. gente dependente de analgésico.
Eu é raro eu tomar um remédio até pra dor de cabeça. Quando minha cabeça dói, eu fico. Quando ela começa a doer, eu faço um review do meu dia. O que que eu fiz? Eu tomei água, eu me alimentei na hora certa. Aí, se eu fiz tudo isso, se eu tomei água, me alimentei certinho, então eu falo assim: não, então eu vou tomar um remédio mesmo, porque não vai passar, porque é algo que eu não consegui controlar. Agora, se eu sei que eu não tomei água durante o dia, eu sei que meu corpo está desidratado e pode ocasionar dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de cabeça. Às vezes eu vou dormir com aquela dorzinha fina, e quando é de manhã, eu tomo café, aí pronto, melhora. Às vezes até depois do sono já melhora. Mas ela não. Ela começou a doer, pão, remédio. Pão, remédio. Aí cria tolerância, né? Aí daqui Isso a pouco aí. não faz mais efeito. Cada vez tem que tomar uma dosinha mais forte, né? Eu sou muito veaco com esse negócio de medicamento. Eu não me. Não é todo que eu vou me chegando e passando, não. Até pra ir em médico também, quando ele receita, eu pergunto logo o mesmo de coisa, pra que serve, logo tudo, porque. Tanto por curiosidade, pra saber os efeitos também em mim, né? Porque eu sei que eu não sou uma pessoa de estar adoecendo muito. A única coisa que eu tenho mesmo que ataca direto é a renite. Aí eu tomava o Loratadina, né? Loratadina, Loratamed, que é toda a mesma coisa. Tomava um comprimido, porque trabalhava na área que tinha muita poeira, então era direto, e eu já tava, não aguentava mais nem trabalhar. Ó, tipo, agora tá um nariz. Mas aí eu já sei o que é que eu tenho. E eu sei que o meu medicamento não tá me curando. Aí o que que eu tento? Eu tento evitar cheiro forte, eu tento, só uso agora só um tipo de perfume, nem dois eu não consigo mais usar. Usava dois para de vez em quando mudar um pouquinho o cheiro do corpo. Agora nem pode isso, porque toda vez que mudava o nariz irritava, aí poeira, aí tento evitar, mas aí quando não dá, eu vou aguentando até tentar passar. Porque eu sei que eu não tenho uma cura. E aí eu vou ficar só no medicamento, criando, aí cada vez toma um comprimido, toma dois, Sim. né? É complicado. Eu não. Esse negócio de medicamento, eu sou muito sistemático em condição a medicamento. E tu, Dedé? Tomou muito? No medicamento eu também, na realidade, já não sei se já faz parte da natureza do homem, o homem para tomar um remédio é mais difícil, para ir no hospital é mais difícil, tem que mudar essa cultura também, principalmente em ir ao hospital se consultar, né? Mas toda doença derruba o homem mais rápido. Ele tem que chamar o Wagner para falar sobre masculinidade, viu? Que é a especialidade dele aí. Que ele Aí vai tá falar dessa marcado questão com aí ele do já. homem. Masculinidade. É. A gente tirou outro microfone, né? Se tivesse deixado aqui, ele sentava aqui agora. Bora, vem. Aqui, ó, vem. O Chiquinho, moça, pega. Vem, menino. Falar sobre a Masculinidade. questão das masculinidades. Vai não dá de ver, não, moço. Não dá Pega a pra cadeira, ver, não. senta aqui, Pega ó. bem ali aquela. Pega aquela ali, aí bota A gente você aí, liga outro vem. microfone rapidinho aqui, eu ligo. Bora fazer aqui um. Vai fazer um bem bolado rapidinho pra ele Só participar pra aí. gente finalizar com nós Isso. homens. É mesmo. Boa ideia. Tem aquele, chegou o olhinho dele brilha. Quando fala desse tema aí. Não, mas isso é verdade, né? O homem, ele. Eu acho que o homem, eu acho, né? Não tenho certeza, mas o homem, ele cuida menos, né? Da saúde do que a mulher. Sim. A mulher é a mulher mais precavida, sempre busca, quando tem qualquer tipo de coisa, vai no médico pra ver o que tem. O homem não, não. É só uma coisinha passageira, entendeu? Tá pegando bem aí, eles aí? Beleza, então. Não tô aqui na frente da sala. Vamos chegar mais um pouquinho pra baixo. Mais próximo dela aí. Isso. Mas só que- Mais próximo da Sara, né? Isso. Ah, tá. Tá bom aí? Masculinidade, sexo frágil. Já passou pra. Exatamente. Já passou pra masculinidade agora. E aí, o que que a gente. Ele tava falando isso, né? Que ele, por ele não se preocupar muito com a saúde, né? Porque, não, Que ele eu acho nem- que faz parte do homem, né? O homem, ele às vezes adoece, dificilmente ele vai no médico, né? Pra tomar remédio é a mesma coisa, entendeu? Ele não é tanto quanto... Por isso que a mulher toma mais remédio, ele vai ao médico mais vezes. Sim. Já o homem não, é mais já na dele, né? Mais retraído. Aí isso é normal ou É não é? normal dos homens, né? Assim, a gente foi constituído para não procurar ajuda, para não chorar, para não demonstrar sofrimento, para achar que o nosso corpo é invulnerável.
né? Que nós somos cavalos, na verdade, né? Que não adoece de jeito nenhum. Então acaba que se você for fazer pesquisa, por exemplo, para ver a porta de entrada do homem no SUS, o homem quase não frequenta atenção básica, esses postos de saúde, né? Que a gente vai quando a gente não está tão doente assim, ou vai para prevenir a saúde. A porta de entrada do homem é a urgência e emergência, é o SAMU, né? É o pronto-socorro e o hospital também. Ou seja, a gente só procura, a gente só nem procura, né? A gente só entra no sistema de saúde quando a gente faz alguma coisa, tá empinando moto, tá dirigindo perigosamente, se mete em briga ou bebe muito e vai dirigir, né? E aí acontece alguma coisa e a gente vai para o sistema de saúde, nossa porta de entrada é urgência e emergência. Ou então, quando a gente já está com uma certa idade, a gente está gravemente doente porque a gente passou a vida toda sem se cuidar, aí a gente é internado, né? Então para as mulheres não, as mulheres, né, para as mulheres é muito mais permitido pedir ajuda, né? Por isso que as mulheres vão mais no médico, né? Não tem problema de tomar remédio, não tem problema de fazer cirurgia, não tem problema de fazer, né, nada relacionado à saúde para a gente, não. E isso é incentivado, né, pelo patriarcado, né? Assim, Sim. que a mulher ela tem que estar assim, ela tem que se cuidar porque ela tem que manter essa imagem, né, de estar bela, né, Hum, de estar arrumada, né, de estar. Então isso passa pela saúde, né, além de outras coisas, né? Agora a gente tem muita questão da estética, né, que está em alta, né, a questão da harmonização facial, a questão do silicone começou ali na década de 80, né? Hoje é mais a questão das cirurgias mesmo plásticas e dessas pequenas intervenções no rosto, no corpo, né? Então, a mulher, ela é incentivada, né? No próprio SUS, as campanhas que tem, que a gente vê, assim, na televisão e tudo, é muito voltada para a mulher, né? Não é, o próprio SUS tem que rever um pouquinho isso também, né? Porque tem que ter campanhas também voltadas para os homens, para incentivar isso. Mas a nossa cultura patriarcal é tão arraigada, né, que até isso é atravessado, Mas né? aí tem que começar de alguma forma, né? Pra romper essa imagem do homem, esse estereótipo, né, que a gente tem Uhum, de trabalhador, de durão, hum, uhum, né? provedor, né? Isso. uhum. E, e do nosso sistema de Muitos, saúde. eu tenho 4 amigas que elas trabalham fora e os maridos, eles ficam em casa, né? Ou eles fazem freelance. E aí elas são muito criticadas pela família delas, né? Ah, como é que você tá com um homem assim, que você sustenta? Na verdade, não é que sustente, né? Elas ganham mais porque tem um trabalho melhor remunerado e eles não têm, né? Então, eles também têm as atividades de casa com os filhos, mais do que elas. Isso é muito criticado. Deveria ser incentivado, né? Incentivado. E isso é muito criticado pelas famílias, né? Que tá errado, né? Mas está errado. Mas o que é que tá errado? Eles não sabem dizer o É, que que mas é. aí vai o que? Vai colocar uma estranha lá dentro pra cuidar dos Pois é, filhos né? e da casa, né? Se tem um. Uhum. Se tem essa Às vezes a possibilidade, gente né? mede só o valor, que todo mundo tem que estar ganhando muito dinheiro. Não, às vezes só a gente é um casal, ele ganha bem mais que eu, então a gente pode manter uma vida boa. Não precisa todo mundo estar se matando só para estar Uhum. juntando e. E esse compromisso com a casa e com os filhos, ele acaba sendo um fator de proteção para a nossa saúde mental também, né? Porque os suicídios são quase 4 vezes maiores entre a gente, homem, do que em relação às mulheres. E um dos fatores de proteção para a mulher são os filhos. Mas é só para a mulher, é interessante, né? Porque os filhos são do homem também, né? E porque ter um filho é fator de proteção só para a mulher? Porque a gente não se ocupa do cuidado dos filhos e da casa. Quando a gente começa a se ocupar mais disso, né? Do cuidado de um filho ou então, ou também do cuidado da casa, a gente, antes de fazer qualquer besteira com a nossa própria vida, a gente vai pensar, não, a gente vai fazer falta para os filhos, né?
Então é por isso que entre homens o número de suicídios é muito grande, porque o único lugar que a gente realmente se vincula é no lugar que a gente é mais descartável, que é no trabalho. Verdade. Se eu me matar hoje, cara, semana que vem já tem outro psicólogo no meu lugar. Amanhã já tem outro psicólogo no meu lugar. Já tenho procurando a vaga. Uns 2 dias contrato. É incrível, né? Como é que a gente não sabe colocar, hierarquizar a gente também, né, nesse meio, né? Onde a gente tem que se entregar mais, se colocar mais. Tá certo que a gente também tem que produzir, porque a gente tem que. E quando eu falo a gente, é o homem e a mulher, não é só o homem não, né? É questão de produzir, se manter e fazer essa engrenagem toda da vida girar, né? Ganhar o dinheiro e gastar e o outro pega e fazer essa engrenagem aí também. Mas como a gente prioriza muito o nosso trabalho, né? As mulheres também priorizam, mas elas, mesmo assim, quando elas chegam em casa, elas ainda sabem tirar aquele tempo de mais cuidado. O homem não, o homem ele é mais mesmo do. Gastou aquele tempão todo no trabalho, quando ele chega em casa, ele só quer descansar, vê que tá todo mundo bem. Só em a gente ver já é o suficiente pra gente, a gente não tem tanta preocupação em saber como é que foi o dia. Sendo bem sincero, né? É muito raro a gente chegar todo dia e perguntar como foi o dia. A mulher não, a mulher ela é mais focada nisso, ela tem mais essa pegada de quando chegar em casa saber de todo mundo, até porque ela tem que falar mais de 27 mil palavras por dia, né? Então, quando chegar em casa, ela tem O desgaste cerebral que tem, né? A carga emocional. Desgaste cerebral, onde eu tirei essa palavra? Isso aí. Sei lá. Esse é um novo conceito, né? A carga emocional da mulher é muito maior, porque ela tem que trabalha, né? Trabalha fora, aí chega em casa, ela ainda tem que planejar e executar as tarefas de casa, né? Não é só executar, ela também planeja. Então, isso é a carga mental que as pessoas não veem, que a gente tem, né? Por exemplo, o homem, ele chega, o que é para fazer? Ah, vai encher o litro, né? Mas a gente tem que pensar o que tem que fazer. Tem que lavar a roupa, tem que estender a roupa, tem que botar não sei o que de molho, a gente vai pensando como é que eu vou fazer a semana. O homem não, ele chega e pergunta, o que é para fazer? Ah, faz isso, ele vai lá e faz. Então, ele só tem a questão de executar, isso quando eles querem fazer, né? Pois eu tenho um lado feminino aqui no meu cérebro. Então, Que bom. quando eu acordo de manhã, eu olho ali aquele monte de roupa ali, eu vou e coloco logo na máquina. Eu já penso e executo já. Tu já planeja, né? Assim, tem muita Já. roupa suja, então, como a digníssima vai levantar um pouco mais tarde hoje, eu já levantei mesmo, então eu vou botar essa roupa aqui pra lavar. Vai adiantando, né? Adiantando na vida, olha só. Tô Bem. mais evoluído. Mas isso precisa ser o nosso lado masculino mesmo, né? Assim, não o lado feminino. Tem que desnaturalizar isso, né? De que o cuidado da casa é algo É da feminino. mulher. Eu fui criado por uma mãe. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos, né? De idade. Então, minha mãe teve 7 filhos. Então, ela teve que criar essa molecada aí, 2 moças e 5 homens. Então, ela teve que criar essa galera aí em pulso firme mesmo, né? E ela, baiana, engraçada a história dela, que ela tem a certidão, Certidão de nascimento? não, certidão de nascimento não. A certidão de nascimento dela é baiana, mas No RG? no RG dela é cearense. Aí como ela tem uma parentada cearense, ela se colocar como cearense. Que era cearense porque que era. Mamãe tá bem pertinho ali, um do outro ali, Bahia, do Ceará, tudo ali no Nordeste. Né? Eu sou cearense. Mas beleza, passou, né? Meu pai morreu, sou mais novo, eu tinha 6 anos de idade. Aí passou-se, eu acho que quando ela arrumou um outro marido, eu acho que eu já tava a gente veio morar aqui no bairro da Paz, que foi o Álvaro. Acho que eu já tava com uns 9 anos. E ela se virando, foi aqui a gente veio pra cá, meu pai morreu em 89. Pouco tempo depois que eu tinha 6 anos, isso. Em 90, 91. Então, assim, ela saía de casa e ela deixava as tarefas para todo mundo, até pro mais novo, né, no caso. Tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer... Ela deixava todas as tarefas. Então, a gente foi crescendo, ajudando em casa, porque ela deixava isso, legal. então ela já criou, no caso, essa cultura na gente, né. Aí, quando minha mãe faleceu,
já morava só eu e ela em casa, né? Aí eu fiquei morando só. Então eu já tinha esse costume de limpar a casa, de lavar a roupa, de Uhum. louça, de fazer comida. Então pra mim é mais fácil quando eu vejo assim e entender que não, tem que fazer logo, Uhum. né? Mas muita Mas gente não é criada assim. tem muitas mães, né, que fazem isso, distribuem essas tarefas. Porém, ainda permanece a ideia de que a gente está ajudando a mulher, né? Essa questão que o cuidado é dela e a gente a ajuda nesse cuidado. Aí o que tem que mudar é essa mentalidade, que a gente não está ajudando, a gente está fazendo o que é nossa obrigação, né? Nossa Que a parte. gente lava, a gente sujou a roupa, a gente tem que lavar. A gente sujou a louça, a gente tem que lavar a louça. A gente precisa se alimentar, a gente tem que ir para a cozinha fazer nossa comida, né? Então, se a gente dormiu na cama e desarrumou a cama, a gente tem que arrumar a nossa cama. Então, assim, essa mentalidade também do que a gente tem, até mulher tem, homem tem, mulher tem, é de que, ele me ajuda, não sei É, o que, não é. Ele tá tem que intrínseco fazer isso no, é no- a divisão doméstica das tarefas domésticas, né? Os dois têm a obrigação igual, não tem só que um tá responsável e o outro tá ajudando, né? Isso tanto para o homem quanto para a mulher, mas tem que estar os dois tendo essa corresponsabilização. Isso que é mais difícil de mudar, né? Porque a nossa tendência é essa mesmo, eu tô ajudando, né? Eu vou ajudar, né? Porque ela trabalhou muito e tal. A gente já pensa assim, já tá pronto já o mas discurso na ponta da língua. Aí tem que usar um novo conceito, né? Nós somos parceiros, então vamos dividir tudo, né? Sim, isso sim. A questão mesmo, da parceria, e não compartilhar e a questão dividir. da ajuda, né? Porque Uhum, geralmente a ajuda você não vai ajudar porque vai sempre ter um porquê, né? E a parceria não, nós somos parceiros, então vamos fazer Uhum. da forma correta. Essa eu creio que seja a boa. uhum. É isso. Mas nós homens a gente tá. Eu não sei, é lá do tempo das cavernas, às vezes falam de é, cultural, não, essa palavra que tá muito Estrutural. estrutural. Uhum. Aí, pô, se é estrutural, aí como é que eu vou mudar? Uhum. Né? Se já tá na minha estrutura, isso, como é que eu mudo? Tu muda na criação dos teus filhos. Tu começa mudando, né? Às vezes a gente não consegue se mudar, mas a gente faz diferente com os filhos. A gente rompe. A gente tem duas opções, né? Ou a gente repete a criação, ou a gente rompe com a criação. A maioria das pessoas repete, né? Eu vou repetir aquilo que eu fui criado dessa forma, eu vou repetir. Mas tem algumas pessoas, assim, que eu falo, já até falei para uma paciente que ela era muito especial, eu expliquei que ela era especial por isso, porque ela veio de uma família que todas as mulheres são muito submissas, e ela, desde o início, desde criança, assim, ela já era, não aceitava, né? Aí eu falo assim, você veio para romper essa tradição familiar, né? Claro que isso tem um custo para ela, né? Então aí tem pessoas que vêm para romper com isso. Aí rompe como? Não aceita, né? De totalmente o que é colocado para elas. E quando tem os seus próprios filhos, elas vão criar totalmente diferente. Aí isso já é o Uhum. começo de, né? O que foi construído em muito tempo vai levar muito tempo para Demorar ser muito tempo. desconstruído, né? Mas começa com a gente, eu acho que começa até antes, né, Sarah? Eu acho que começa com a gente se questionando se a gente não, né, o nosso próprio machismo, né, essas coisas assim, né, criar os filhos, mas também a gente Uhum. se rever, né? Porque a gente só vai também poder fazer essa criação diferente Uhum. se a gente fizer essa reflexão Isso. e romper com isso também, né? É. Mas eu acho que é um dogma, não, a gente. É um dogma nosso, essas tradição, essas. Então, eu ia falar Deu então. um branco, a Não, eu palavra ia falar outra fugiu. coisa aqui. Esqueci um minuto de silêncio. Enquanto tu lembras, eu queria te falar que a minha família é estruturada igualzinha a tua. Eram 7 filhos, né? 2 mulheres e 5 homens. A diferença é que a mamãe sempre teve um papai, né? Os dois são falecidos já.
e eu sou o caçula. Então, assim, fui protegido pelos irmãos. Fui super protegido pelos irmãos. Ah, não, mas no caso, eu tinha um irmão que Ele era também é carrasco. caçula. Tu também é caçula? É. Sou caçula. É o Eu tinha um sétimo. irmão carrasco. Na tua tinha aquele irmão que sempre queria ser o bom da boca, o melhorzão de todos os irmãos. Tem. Tem, sempre tem esse. Toda família tem um, né? Um ou dois. Na minha família sou eu, mentira. Não, o caçula não, o caçula não é não. Nunca eu. O caçula é impossível ser esse cara, não tem como não. Mas depois a gente vai falando, esse bem aí, quando for pai, os filhos vão cagar na boca dele. Que é aquela linguagem, né, de que vai ser o bobão. Mas foi dito e feito, mas não foi não, mas quase. Eu penso Foi, né? num pai bobo, ele que era o mais ruim. Era o mais ruim com os irmãos e quando teve os filhos, fez É o mais totalmente. bobão. Bobão. Mas é, pra tu ver, né, geralmente é isso mesmo, o mais durão de todos, o mais, né, o mais mal-humorado é o que tem o coração mais mole. E justamente ele é mal-humorado, durão, porque ele não quer mostrar o coração dele. Uhum. É difícil. Cara, homem, a gente é muito estranho nessa questão de mostrar fragilidade, mostrar a emoção. É difícil. O homem, ele é um ser que precisa ser estudado separado, porque tem essas nuances, né, de lá, do início lá, que o homem foi se desenvolvendo só para caçar, manter, não demonstrar nada para poder se manter ali inabalável, intocável. Mas é complicado. O ser humano, o homem, ele é difícil. Difícil demais Até de no, mostrar. até no trabalho do psicólogo, né, que eu tenho atendido mais homens hoje em dia, que a Sara fez eu vim de bermuda para cá, para mesa, por causa disso, né, porque eu tenho estudado a questão da masculinidade, né, por conta do que eu vejo no SUS, né, como o homem se negligencia, por exemplo, né, vocês estavam falando de intervenções no corpo da mulher, né, no nosso corpo ninguém mexe. E aí isso o SUS acaba perdendo muito, né? Porque se você for ver, já houveram várias campanhas de laqueadura, mas nunca houve uma campanha de vasectomia. E a vasectomia, ela é um método muito menos invasivo do que a laqueadura, não tem internação, que é um custo para o SUS. E o homem, né, ele pode fazer filho 2, 3, 4, 5 no dia até os 80 anos, sei lá, até quando. E a mulher não, né? Ela tem aquele período certinho que ela pode engravidar no mês. Ou seja, é muito melhor para os governos fazerem vasectomia, né? Essas coisas me chamaram a atenção e eu comecei a estudar masculinidade. E comecei a pedir para as pessoas me encaminharem homens, porque os homens também quase não aparecem. Se para a mulher é difícil, né, ir no consultório do psicólogo, imagina um homem. E aí eu notei isso que você está falando, assim, que a gente é criado de uma forma, impedido de a gente entrar em contato com os nossos próprios sentimentos, né? Porque quem fala de sentimento é a mulher, né? Então a gente, quando chega mais ou menos, é interessante isso, que na mesma idade que a gente é afastado do universo feminino, que começa a cobrar da gente que não fique muito tempo perto da mãe, na saia da mãe que a gente fala, Uhum. é a mesma idade que a gente começa a ficar mais violento, mais agressivo, né? Então, justamente porque o homem não entra em contato com os próprios sentimentos. E eu vejo isso no consultório, que muitas vezes a gente não sabe nem nomear os sentimentos, a gente tem que ficar falando, senão isso é uma angústia, isso é uma saudade, né? Isso é uma tristeza, isso porque o homem vai para o consultório do psicólogo e não sabe o que falar. Então, na verdade, a gente tem que passar por uma reeducação sentimental mesmo, assim, nesse caso, para a gente poder. Porque quando a gente não fala dos nossos sentimentos, o nosso próprio corpo fala por nós. Então a gente acaba bebendo demais, usando droga, sendo violento, né? Que são essas coisas, no índice de violência é muito O maior. colateral de não. As mulheres, é claro que sofrem muita violência, mas quem morre mais somos nós,
Mas quem mata mais somos nós também. A gente se mata, né? Mata um ou outro. Então, tudo isso um pouco também porque a gente é impedido de falar dos nossos sentimentos. Então, homens, amem mais, falem mais dos seus sentimentos para É. todos, né? Porque isso vai ser bem melhor para a saúde mental e corporal também, né? Isso não fere a masculinidade de ninguém, não. Assim, né? A masculinidade é uma coisa tão frágil, né? A gente não pode usar rosa, a gente. Eu não sei se vocês tinham essas brincadeiras assim. Não, a tua unha, se tu olhas assim, porque já não é, você tem que olhar Aí na assim, escola mas- na tinha escola tinha brincadeira, muito me isso. mostra aí tua unha. O cara, tem coisas tão... É muito frágil, cara. Hoje seria bullying, né? Sim, sim. Hoje que já é uma outra forma de É, estar aí. Eu acho que a gente foi muito bullyingado, por isso que a gente fala essas coisas. verdade. Não, mas eram essas coisinhas pequenas, né? E que... Será que isso aí não faz, ajuda a gente a se trancar, então? Eu não sei se algo que faz a gente se trancar é uma ajuda, né? Eu acho que é mais Não, atrapalha. nessa questão sentimental, de que eu tenho que tomar cuidado, que como eu vou me colocar, senão sim. os meus amigos aqui mais próximos vão achar que eu não tô... Exatamente. Qualquer coisinha, a nossa masculinidade. Tá em Tu pode risco. ver, uma mulher pode abraçar outra à vontade, assim, ela pode usar azul à vontade, pode usar qualquer cor que ela quiser, qualquer roupa que ela quiser, que ela continua sendo mulher. A gente não. Ela pode até colocar um blazer, uma calça É. linha social que vai dar no mesmo. O homem. Exatamente. Principalmente questão do abraço, de estar abraçando o homem, andar de mão dada com o homem, atravessar a rua. Aí eu também Ixi. acho que Aí, mulher costume isso. Uhum. Duas amigas saem de calçada aí, uma com a mão na outra aí. É mais fácil andar, tipo assim, no caso, é mais fácil dois homens andar assim com a mão no ombro do outro do que de mão dadas, né? Isso é... Mas tem país, muito difícil. mas tem país que é cultura, um homem andar de mão dadas, dar beijo no rosto, né? sim. Eu acho que depende muito da cultura do local, do país, entendeu? É porque aqui, eu acho que na nossa região, nosso país, a forma do homem se É o expressar homem ocidental, né? Isso. O homem ocidental é bem assim, né? em relação ao contato com outro Ele é homem, né? mais frio, ele é... A gente é porque a gente quebrou esse paradigma do toque, digamos assim, né? Da questão calorosa de recepcionar ele, né? A gente foi colonizado pela galera lá que tem até o espaço de... Como é que chama esse 1 metro aqui, que é o meu... Teu quadrado. A minha área social, é o meu quadrado. A gente quebrou isso, né? Que a gente aperta a mão, a gente dá aquele abraço, mas não é isso igual falou, né? A gente tem que tomar cuidado até com isso, com quem a gente abraça, como é o nosso aperto de mão, quando a gente conhece alguém, é sempre aquele firme, olhando. Não pode elogiar, né, É. a beleza de um homem, né? Ou tem que dizer assim, não, você tá muito presença. Esse dia eu até elogiei um homem. Não, a coisa que eu faço, não, rapaz, ele tá presença, ó. Foi A presença. o máximo que o cara fala. Não, eu falei que o cara tava bonito porque era o Tom Cruise, né? No Maverick aí. Tava falando, não sei o que lá. Não, mas o cara é bonito mesmo. Ele merece todos esses elogios. Essas mulheradas aí que fica aí. Ó, tem um ator que Pagando para o cara tá com quase 60 anos com aquela lata ali. Ele tá bem, viu? Ó, em relação a ator bonito, o Richard Gere, na época que ele tava no Tava na auge mão. dele, falar de homem de bonito. Achar homem bonito aqui. Não, mas tem que aceitar, né? Que tem a beleza, tá aí pro homem e pra mulher, né? É normal achar um homem, a mulher bonita. Eu já quebrei esse paradigma já. Eu também, pelo né? menos quando tem uns caras bonitos, fala, rapaz, esse cara é bonito. Ele é mesmo. bonito, Tem pra entendeu? ele correr, não. Tem que aceitar. Meu nome é falando de É a direto. verdade, né? Eu tô na roda de amigos aí para os caras assim, ai meu Deus, que pitel. É, mas já é também não, demais, Coisa né? também, né? Aí já dá uma. Aí já é a situação já complicada, já. Eu já partiu para outro lado, aí já não é uma parte de elogio. Então vamos aproveitar aqui, vamos encerrar com esse clima gostoso aqui, todo mundo rindo. Doutora Sara, muito obrigado por a gente estar conversando Eu que aqui um agradeço pouco. pelo convite. Doutor Wagner também. Depois a gente vai fazer um bate-papo mais Aprofundado, né? mais caloroso, né? Porque esse papo do homem, a gente é engessadão. Então é bom a gente conversar, expor isso com mais liberdade, né? Uhum. Então a gente vai... Na verdade, a gente queria te trazer naquele mês mais específico. Eu tinha conversado com a Alana, ele falou, não, ela é especialista nisso. Eu falei, cara, então dá naquele
mês que acontece muito, que é de prevenção ao suicídio e Ah, tudo. o setembro. Setembro. Setembro amarelo. Mas como a gente tá numa leva tão grande, isso tá se tornando o mal, a gente só vê matérias e matérias falando sobre depressão. Eu falei, não, bora trazer, vamos tentar trazer ela pra gente estar conversando, pra gente estar entendendo um pouco, passando também pro pessoal que tá em casa, né? É importante ter esse feedback. Então, muito obrigado, doutor Wagner, Eu né? que agradeço. E agora, Isso. doutora E- Sara, e- muito obrigado. e falando obrigado, assim Marco, que também. que tudo isso, né? Todos esses temas que a gente traz, do suicídio, tudo isso passa por essas questões, né? Da nossa cultura, né? Da questão da masculinidade. No fundo, né? Tudo tem a ver com isso, né? Como é que a nossa sociedade se estruturou dessa forma para a gente estar hoje como a gente está, né? Verdade. A gente tem que fazer um grande review pra... É. E aí já entraremos em outra seara, né? Então é isso, gostaria de Então- agradecer a todos vocês, né, que estiveram aqui com a gente até agora, nesse bate-papo aqui, super descontraído, super da hora. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar o like, compartilhar aí, para que mais e mais pessoas possam estar acompanhando o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Muito obrigado mais Boa uma noite, vez. Obrigado, boa gente. noite. Valeu. Valeu.